Aqui o botão. Deixa eu só olhar no Facebook, deixa eu ver aqui se já foi, F5. Deixa eu atualizar a página, se tá indo. Espera aí, pessoal. Só para a gente conferir se está indo aqui com a página do Sinasef. Agora sim. Olá, primeiro, boa noite a todos e todas. Essa é uma live que me deixa realmente muito feliz, né, de estar fazendo pelo Sinasef. Essa live hoje ela é da pasta de combate às opressões, foi construída. Então, eu já queria, antes de começar aqui, saudar, né, a companheira Sônia, que me ajuda muito na construção do trabalho coletivo dessa pasta. Queria saudar também, né, a companheira Lauriele Silva, que é do Instituto Federal Goiano. Acertei direitinho? Certinho. Queria saudar também com a gente aqui o nosso companheiro Dig Franco, da Casa Chama. Prazer. Cleiton, que é lá do Instituto Federal de Pernambuco. Certo, Cleiton? Certo. E o nosso debate hoje aqui está tendo a tradução em Libras da companheira Aline Lastorini, que está com a gente aqui, ok? Que é do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E também a Tuane Ellen. Pode ligar a câmera aí, Tuane, por favor, para o pessoal te conhecer. Cadê a Tuane? Vai aparecer aí. A Tuane Ellen, também, que é do Instituto Nacional de Educação de Surdos. São tradutoras e intérpretes de Libras. E eu estou muito feliz por esse debate estar acontecendo, por esse debate ser acessível em Libras, né, que realmente é muito importante, né, para que as pessoas, obviamente, nossos companheiros, amigos que são surdos, possam participar, né, assim como a gente está aqui participando e falando em língua portuguesa. Então, é um debate que vai ser realmente inclusivo. Nós temos hoje também, pessoal, a presença da Amanda, que é uma estudante lá da Bahia, mas, infelizmente, ela não pôde estar no debate com a gente, né? Mas ela mandou um texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto, eu ia começar lendo, mas para a gente poder fazer um debate, né, maior aqui, eu vou deixar o texto para o final, pode ser? Pode. E aí, a nível de diálogo aqui com os nossos convidados que estão com a live com a gente hoje, quem quer começar? Vamos lá. Lauriele, e o tema da live é a LGBTfobia em tempos de pandemia, tá bom? Então... Acho que a gente podia começar com a Casa Chama, né? Convidada. Casa Chama? Para se apresentar, né? Dizer um pouco sobre o que é a Casa Chama. Primeiro, eu só quero dizer que eu estou felizaço do Rodrigo estar com a gente aqui. A gente se conheceu aí por conta de uma live no Instagram, né? Sim. E aí os contatos foram acontecendo, a gente foi conversando e já virei fãzaço do Rodrigo aí. E estamos juntos, Rodrigo. Primeiro, obrigado pelo convite, o prazer para mim tá junto com pessoas que lutam por direitos, né, em geral, né, como o Sinasef, né, e que criam inclusões e dignidade para as pessoas, e é isso que a Casa Chama também tenta fazer, né, a gente tenta sempre não cumprir completamente, né, que é muita demanda, mas a nossa organização civil acaba acolhendo demandas que deveriam ser do Estado, né, que deveriam ser simplesmente direito de todos, né. Então, a gente trabalha com pessoas, uma população extremamente vulnerabilizada, né, que ela não é vulnerável, né, ela seria como qualquer outra se não fosse vulnerabilizada, né, se não fosse violentada, se não fosse abandonada, se não fosse agredida, né, então ela é uma população vulnerabilizada, a população trans, que a gente chama de pessoas transgêneros, transexuais, travestis, não binários, e todas essas pessoas que entram no guarda-chuva transvestigênero, que é um guarda-chuva que a gente se define na Casa Chama. A Casa Chama surgiu nas eleições,
né, presidenciais de 2018, né, como a gente era um grupo de WhatsApp muito ativo, era um grupo que surgiu no Vira-Voto, LGBT, tinha lésbicas e gays e tudo, e a gente resolveu começar a se encontrar fisicamente, e a gente juntou muitas competências, pessoas com vontade de fazer, e junto com isso a gente começou a acolher 2 travestis que estavam numa situação hipervulnerabilizada, né, para me corrigir. E elas ensinaram muito para a gente, e para mim também, minha transição, né, de gênero começa junto com elas. E aí a gente começou desde então a fazer muitas ações, né? E hoje em dia a Casa Chama tem 3 frentes de ações, né? Ações em saúde, ações em jurídico e ações em cultura, né? Saúde são ações psicossociais, então também inclui um pouco de direcionamento para moradias, porque a gente não tem moradia mais, a gente já teve, mas não tem mais. Mas a gente tem atendimento psicológico, a gente tem médicos que atendem com muita dignidade, que são como se fossem referências mesmo, que os trans que vão lá se sentem muito bem, e é muito difícil você ter um atendimento para trans, um atendimento médico, que eles realmente tenham um retorno tão positivo como é o caso do nosso. E a gente também, na frente jurídica, a gente ajuda as pessoas a se retificar. Retificar, para quem não sabe, é quando a gente muda o nome, né, que está escrito desde a certidão de nascimento, né, e daí tem lá João, muda para Maria, e a gente tem um problema lá, que é o problema de gênero e sexo misturados, né? Então, tá lá sexo feminino e sexo masculino na nossa certidão de nascimento. Sexo é pênis e vagina. Gênero é feminino e masculino. E na nossa certidão, sexo e gênero tá misturado. Porque você não pode determinar que a pessoa que vai nascer, ela vai ser do sexo feminino ou ela vai ser do sexo masculino. Inclusive, se a gente tem só essas 2 descrições, a gente acaba apagando os intersexos. Quem são os intersexos? São as populações que eu costumo explicar sempre assim. Temos 100% pênis e 100% vagina. Entre 100% pênis e 100% vagina, existe uma variedade de mais de 30 tipos de intersexo, que tem um pouco de vagina, um pouco de pênis, 10% de pênis, 20% de pênis, 80%. Então, a gente acaba apagando. E o que acontece com isso? A gente acaba favorecendo a violência contra as pessoas intersexo, porque nos hospitais, tem um hospital aqui em São Paulo, só um dos hospitais faz a operação de 5 pessoas intersexo por dia. Para vocês terem ideia, existem muitos intersexos. Existem mais intersexos no mundo do que pessoas ruivas. Então, é muita gente. Então, a gente lida com esses problemas todos. Enquanto a gente não corrigir algumas coisas, enquanto a gente não abrir a cabeça para entender que sexo não é feminino, não é masculino, sexo é pênis e vagina, e gênero é feminino, masculino, ou não binário, ou agênero, ou um monte dessas variações, acaba fazendo com que o quê? A nossa população seja exterminada, né? Eu represento uma população que sofre genocídio, porque a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos de idade, enquanto de uma pessoa cisgênera é de 75 anos, são 40 anos a mais. Então, assim, a nossa população ela é abandonada pela família e ela é assassinada, né, com pouco tempo, né? Depois que elas saem de casa, elas ficam desabrigadas, elas só têm a opção, 10% apenas da nossa população tem a opção de trabalho formal, 90% das mulheres têm que se prostituir. Então, assim, a gente lida com uma população extremamente vulnerável. Por isso que a Casa Chama, a gente nasceu LGBT, porém hoje a gente foca nas pessoas trans que a gente acredita como... Né, eu também sou o fundador da Casa Chama, sou um homem trans.
e a gente acredita que a população trans é a população que merece mais foco e mais apoio, e mais inserção no mercado, e mais respeito, mais conhecimento, mais oportunidade de convívio, porque enquanto a gente não cria oportunidade de convívio, de conviver pessoas deficientes com pessoas, porque o preconceito, ele é tão, né, e acho que o preconceito, ele vem, assim, desde o racismo, assim, a coisa, né, é tão ruim, porque é preconceito com mulher, é preconceito com deficiente, é preconceito com pessoas trans. Então, o que a gente identifica também na Casa Chama é que o maior problema é o racismo. Então, a gente se posiciona, eu como branco, sou um homem trans, antirracista. E aí, porque eu acredito que enquanto a gente não vê o problema do racismo, o feminismo, a luta LGBT, ela não vai andar. A gente tem que entender quais são os maiores problemas e trabalhar a reparação histórica, né? E aí, trabalhar a reparação histórica de raça, né, do prejuízo que até hoje a população pobre, a população negra, e até hoje, enfim, e vendo esses recortes, né, e a maior parte dos nossos trans são pessoas trans vulnerabilizadas, pobres, e por mais que elas tenham seguidores, sejam maravilhosas, sejam muito bonitas, sejam artistas no Facebook ou no Instagram, elas são vulnerabilizadas, elas sofrem, elas precisam de apoio. Então, a gente não gosta de colocar nunca nós mesmos como pessoas vulneráveis, ou frágeis, ou que precisam de alguma coisa. Não, a gente é muito competente, a gente pode fazer tudo, mas a gente precisa de espaço, e esse espaço ele tem que ser aberto por alguém. E aí, por quem que esses espaços são abertos? Por pessoas cisgêneras aliadas, né, que são gays aliados, lésbicas aliados, heterossexuais aliados, e só dessa forma, né, criando laços e afetos e proximidades e conquistando pessoas aliadas, que na Casa Chama a gente acredita que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. E todo o nosso trabalho, ele só consegue existir porque a gente teve bastante gente cis aliada junto. E é isso é um pouco da Casa Chama. E tem muito mais para falar, mas aí eu posso tirar algumas dúvidas. Esses são os nossos valores, um pouco dos nossos valores, um pouco das nossas éticas, das nossas dificuldades, mas eu estou disponível para qualquer dúvida de vocês. Eu posso falar um pouco também das ações durante o COVID, né? Como é que tá agora, né? Qual a diferença de agora e antes, mas eu espero vocês. Obrigado, Dig. Olha, eu estava aqui ouvindo, eu falei, nossa, obrigado mesmo, demais, assim, incrível. E aí agora, quem vai falar? Lauriele ou Cleiton? Lauriele? Pode ser eu. Pode Lauriele. ser. Fala, Lauriele. Queria agradecer o convite, né, primeiramente. A pasta de combate às opressões, né, que a gente está vendo, está desenvolvendo esse trabalho, né, nesse momento tão delicado, né, que a sociedade como um todo está passando. E me apresentar, né, sou Lauriele, eu sou servidora do Instituto Federal Goiano, Campos Morrinhos, interior de Goiás, né, já fiquei à frente da seção Morrinhos e hoje faço parte da base. Eu acho que esse debate é muito rico e necessário, principalmente em um momento que a gente se encontra em isolamento social, né? Então, muitas vezes, a gente está ficando em casa, né? Sendo obrigada a conviver 24 horas por dia com os nossos familiares, e familiares esses que muitas vezes não nos aceitam como somos. Então, é uma questão que a gente tem que ficar bastante atento para o adoecimento, né, da comunidade LGBT como um todo, para os nossos alunos, né, dos institutos federais também, que acredito que grande parte da nossa audiência está relacionada aos institutos federais nesse momento, né, e buscar mecanismos para estar acolhendo, né, essas pessoas e mostrando que ninguém está sozinho, né, nós estamos aqui para nos fortalecer, né, dentro desse grupo LGBT, QI+,
e realmente mostrar, assim, que esse momento vai passar. E que se a pessoa, eu acredito assim, não é muito aceita em casa, que ela tem que, talvez, assim, encontrar uma rede de apoio. Então, acredito que esse momento é muito importante, como está aqui o DIG da Casa Chama, para a gente estar mostrando que, assim como a Casa Chama, existem diversas outras iniciativas para estar apoiando. Então, para as pessoas não se sentirem isoladas. Mais para frente, espero que a gente possa dar continuidade a esse debate. Tem uma frase na Casa Chama, que é assim, na Casa Chama, quem acolhe é acolhido, e quem é acolhido também acolhe. Né? Que é tipo essa coisa que assim, a gente acolhe, mas não quer dizer que a gente seja perfeito, né? E também que a gente não precise ser acolhidos, né? Uma construção coletiva, o acolhimento ele tem que vir dos dois lados, né? Então, aí a gente tem e é muito importante como o coletivo, né? E tem várias frases, né? Tipo essa coisa de não se sentir sozinho. Em geral, a Casa Chama já resolveu muitos problemas só de conversar. Sabe? Problemas de expulsão, de pessoas querendo saírem de casa, só de conversar. E depois, a gente tem outra frase que a transição é coletiva, porque quando uma pessoa transiciona, todo o entorno transiciona. A família, os amigos, todo mundo tem que se adequar às palavras, né, a fragilidade emocional, psicológica de uma pessoa trans e respeitá-la, né? Então, é um trabalho coletivo, a transição é coletiva. Então, é trabalho para todo mundo mesmo, não um trabalho, né, que a gente acha que é trabalho respeitar, né? E se adequar, né? Se adequar a falar do gênero correto, se adequar... né? E tem muita gente, às vezes, quanto mais próximo, mais violento é. Porque uma pessoa que te conhece recentemente, ela vai te respeitar do jeito que você se apresentou. Agora, aquelas pessoas que são seus amigos mais velhos, que são de outra geração, tem um monte de complicador. Pessoas brancas também têm mais dificuldade, né? Porque pessoas privilegiadas, aí vai essa consciência, né, de classe, de gênero. Quanto menos consciência de classe, de gênero e de raça as pessoas tiverem, mais violentas elas são com as pessoas que são oprimidas, né? Verdade. O que você acabou de falar, Dig, é o seguinte, assim, a gente vê que realmente nesse momento, né, a gente estava até conversando, lembra, sobre a questão da pandemia, né, da situação de vulnerabilidade, né, e das famílias que têm realmente não compreendido isso, né, e isso realmente é algo muito, muito complicado. E é uma coisa que a gente estava conversando até, né, sobre essa questão. Verdade. Agora eu passo a palavra para o Cleiton da Silva, do Instituto Federal de Pernambuco, meu amigo. Por favor, Cleiton. Olá. Primeiro me apresento, né? Eu sou Cleiton, sou secretário-geral do SINDIS-FPE, que é a seção sindical do SINASEF aqui no estado de Pernambuco. Sou LGBT, viadérrimo. E queria primeiro agradecer, né, parabenizar a parte de combate às opressões do SINASEF por fazer esse trabalho, porque desde que eu me entendo enquanto SINASEF, né, enquanto filiado à seção, eu sinto falta do debate das pautas identitárias, né, e essa parte de combate às opressões, ela tem conduzido um bom trabalho, né, a gente tinha agora um seminário, um encontro de negros e negras para acontecer, que infelizmente devido à pandemia não aconteceu, mas ainda assim a gente está caminhando, e está caminhando devagarzinho, mas tem que parabenizar sim a parte de combate às opressões. Em relação ao público LGBT, dentro do sindicato, eu sinto falta de representatividade. Então, uma live como essa, para dar voz a nós que compomos o SINASEF, e a outras pessoas como o DIG, que não compõem o SINASEF, mas que contribuem muito no debate para a gente, enquanto LGBT, sobretudo num momento como esse, é de se exaltar uma ação como essa. Dentro do SINASEF, por exemplo, eu percebo que esse debate sobre as pautas identitárias não acontece, e isso invisibiliza a nós, invisibiliza as mulheres, invisibiliza
os negros e negras. E essas pautas são pautas que estão transversalizadas, né? O Dig fala aí que não adianta a gente falar sobre a comunidade LGBT se a gente não trata de racismo. De fato, se a gente não trata de racismo, que são pautas que estão atravessadas no LGBT e sou preto. E são coisas que me atingem em cheio, tanto no meu ambiente de trabalho quanto fora dele. Dentro do sindicato também a gente não vê pessoas trans, Dig, né? Eu lembro-me que em quase 3 anos, estando no Sinasef, acompanhando alguns eventos nacionais do Sinasef, eu lembro de ter visto uma companheira trans, mas que, pelo ambiente sindical ser extremamente engessado ainda, para usar uma palavra menos densa, essas pessoas elas não se sentem parte desses espaços, né? Porque a gente vê muitas vezes mulheres sendo chacoteadas, a gente vê LGBT sendo chacoteado. Eu, por exemplo, não me sinto à vontade de chegar num espaço de evento nacional do Sinasef e falar em público, por exemplo, porque eu sei dos olhares que me atravessam sempre que eu estou perpassando lá no meio das pessoas, e sei dos olhares que atingem mulheres, que atingem pretos, que atingem qualquer pessoa que seja considerada diferente no meio daquele meio. E isso não significa que a gente não tenha pessoas trans dentro da categoria de trabalhadores dos institutos federais, Colégio Pedro II, etc. A gente tem sim pessoas trans, mas a gente não tem conseguido fazer um trabalho de atração dessas pessoas para o ambiente sindical, de forma que elas se sintam à vontade e representadas por esse espaço. Uma coisa que eu acho importante a gente debater nesse momento é as políticas de governo de atenção à saúde LGBT, né? A gente viu nesses últimos dias aí uma transição de ministro de Estado de Saúde, né, por conta dos processos lá entre ele e o Bolsonaro, e parte da população aderiu aí ao Mandetta como um salvador, porque ele estava indo de encontro aí às loucuras do Bolsonaro. Mas a gente tem que lembrar que esse mesmo ministro, ele sucateou, esfacelou a política de atenção à saúde LGBT, né, tirando vários processos de visibilidade aí, como se a população LGBT não existisse. E aí, quando o Dig fala que o papel que as casas, enfim, que essas ONGs, que essas organizações que surgem de atenção à população LGBT estão fazendo o papel do Estado, é porque o Estado ele não cumpre o papel de trabalhar com essas pessoas que estão vulnerabilizadas, também utilizando o termo que Dig trouxe para a gente, é importante a gente utilizar sim, para diminuir a desigualdade que existe e transformar essas pessoas, né, como cidadãos comuns que nós somos. E aí vem essas ações desses grupos que estão atendendo aí, como a Casa Chama, a população LGBT nesse momento, e eu acho importante que a gente dê visibilidade, Felipe, acho importante que a gente utilize da parte de opressão do Sinasef, por exemplo, para dar visibilidade, divulgar essas ações, né, enquanto instituição, nas nossas páginas, através da página de opressões, a gente fazer um levantamento. Eu sei que o Dig é de São Paulo, mas em outros estados deve haver ações parecidas, né, e sim, divulgar conta, para doações, entre outras ações que a gente pode fazer enquanto Sinasef, enquanto instituição, uma organização nacional, e é isso. Okay. Eu lembro bem que... Oi. Eu gostaria só de pontuar sobre você falou uma coisa muito importante, né? Essa pasta de combate às opressões, né? Como a Casa Chama, ela nasceu, ela só é possível porque ela tem aliados. Então, assim, não é a pessoa, sabe, não é você não tem que colocar na pessoa oprimida a tarefa de fazer todo o trabalho. Você precisa de pessoas aliadas, né? Precisa de pessoas brancas para interromper o racismo. Você precisa de homens para interromper o feminismo. Você precisa de gays e de pessoas heterossexuais para interromper a transfobia. Então, a organização ela se dá e ela tem que ser criada por pessoas que têm os mais privilégios e não as que têm
Em geral, acontece quase que tem menos, né? Mas, na verdade, o que já deu para entender quem é o oprimido. Então, a responsabilidade é de todos os que têm certa vantagem ou certo privilégio. Então, quando você fala assim, pô, não tem uma representatividade trans no Senasef, eu acho que isso tem que ser uma pauta super importante, que tem que se achar representantes trans, mas tem que preparar o ambiente para receber essas pessoas trans, como tem que preparar o ambiente para que ele seja reduzido de racismo, seja reduzido de machismo, né? Isso eu não sei como se dá, né? Que eu acho que na Casa Chama a gente tem uma consultora, né? Que na Casa Chama mesmo a gente tem uma consultora, ela chama Dira Castro, o Felipe já teve a oportunidade de falar com ela. Ela é minha orientadora ética, ela é minha orientadora da Casa Chama de Valores, que é uma mulher maravilhosa, intelectual, pesquisadora, artista. Nossa, ela é nossa consultora. Ela é foda. É uma mulher trans, ela trabalha com prostituição para pesquisar homens brancos, né, de 34 a pouco, sei lá, até 34 anos, e ela cuida, assim, tem uma pesquisa quantitativa, qualitativa, poética nesses atendimentos, né. Então, ela é simplesmente nossa consultora, e pode ser consultora de qualquer instituição que se interesse, sabe? E porque, assim, o que mais existe hoje também é jogar um corpo lá e o corpo não está preparado, o espaço não está preparado para receber esse corpo. E não é simples, é um trabalho longo que tem que passar por todas as questões de raça, questões de gênero. Porque é isso, assim, vamos falar aqui, para um país que não entendeu nem o racismo ainda, entender a transfobia, é uma coisa complicada, e um país que não entendeu o racismo, entendeu o machismo, é também outra coisa complicada. Então, assim, tem que ver como se trabalha, tem que se escolher melhor, né, quem estão nas lideranças, né, tem que ter representatividade nas lideranças para essas puxarem outras representatividades, e porque, assim, a gente está em 2020, né, então, quem não se adequar, a máscara vai cair, né, tipo, quem não se adequar, quem não se atualizar, quem não entender, vai estar compartilhando de uma política que provavelmente não é a política que o Sinasef, por exemplo, acredita, é uma política talvez fascista, autoritária, alguma coisa que não representa, né? Então, assim, tem todo esse trabalho que dá para ser feito com ajuda. Não é fácil, eu precisei de ajuda na Casa Chama, porque eram LGBTs misturados, e a gente teve problema de racismo e de transfobia. Então, a Dira chega nessa hora. Então, foi até para a gente, é uma construção, é uma coisa que dá trabalho, mas é uma coisa que tem que ser feita, né? Tem que ser feita, porque quando não se inclui pessoas trans, e quando elas não podem estar nesses lugares, elas estão sendo assassinadas, né? Sim. É isso. E assim, dentro do Sinasef, eu acredito assim, que durante muito tempo mesmo, do nosso sindicato, porque ele não é um bebezinho que nasceu ontem, não se falava sobre essas questões. E tanto assim, que era um ambiente extremamente machista. Eu estou dentro do Sinasef já há quase 6 anos. Eu me lembro da primeira plena que eu fui, mais ou menos uns 5 anos e meio atrás. Não se tinha muitas mulheres na mesa. Pouquíssimas estavam na mesa para dirigir uma discussão, pouquíssimas estavam lá para mediar alguma coisa, e quando se dava as inscrições para debate de conjuntura, pouquíssimas também se apresentavam, pelo medo de emitir a sua opinião, de colocar o seu ponto de vista, de ser reprimida pelos homens que eram a maioria esmagadora. E eu vejo assim que nesse pouco tempo, né, que eu estou acompanhando aí, se for colocar a história do Sinasef como um todo, a gente teve um grande passo, que foi o primeiro encontro de mulheres do Sinasef, que eu estava lá presente, e aí a gente vê assim, uma instituição de quase 30 anos, eu acho, o Sinasef, né, Felipe? Acho que realmente eu não tenho um dado aqui agora, mas... Eu acho que são 29 anos, 28 ou 29, se eu não estiver enganada. E o primeiro encontro foi há 2 anos atrás.
para a gente ter uma noção de como que se deu as coisas. Mas existe. Sim. E graças ao primeiro encontro de mulheres, né, a gente teve lá os grupos de trabalhos, né, que dentre eles tinha o grupo de sexualidade e gênero, que começou a abrir um pouco essa discussão e conseguir encaminhar propostas concretas para o nosso Congresso, que é o nosso órgão deliberativo maior, que rege o sindicato. E a partir desse momento eu vi que foi um marco na história do nosso sindicato, onde as mulheres começaram a ter sua voz respeitada. E a partir disso, abriu outros espaços para outras discussões, como, por exemplo, a acessibilidade aos nossos eventos, que também era uma coisa que a gente não tinha, tradutor de Libras, ou a garantia de que os espaços em que fossem realizados os nossos eventos seriam acessíveis para pessoas portadoras de necessidades específicas ou deficientes físicos. Então, eu vejo assim que está caminhando e eu acredito que essa live vai ser um novo marco na história do Sinasef, espero que seja, para que o sindicato reconheça a sua deficiência em representatividade, principalmente no que tange as pessoas trans, né, e LGBT num contexto como um todo, nas nossas lideranças. E eu espero que para a nossa próxima eleição tenha uma coordenação nacional que dê continuidade a esse trabalho, que é muito recente. E por ser muito recente, está muito frágil. É muito passível de ser desconstruído tudo que demorou tanto para começar a ser construído. Então, a gente está no início do caminho. E eu acredito, assim, que agora não podemos nem parar de avançar e nem retroagir. Então, é um momento de olhar para frente, buscar apoio em outras entidades, né, ONGs e afins, para a gente continuar. Nem que seja um passo por dia, sabe? Sim. Mas não podemos nem parar e nem retroagir. Cleiton, te cortamos aquela hora, se você quiser voltar para concluir. Eu só queria responder. O Sinasef foi fundado em 1988, eu fui dar uma pesquisada aqui, mas o nosso companheiro Sérgio 32 anos, né? Debate aqui já falou. E só para me voltar rapidinho para falar um pouco da fala do Rodrigo, desde que a gente assumiu a pasta de combate às opressões, né, desde que eu recebi esse convite, eu tenho tentado trabalhar no Sinasef, Rodrigo, os 3 eixos que para mim são centrais, né? O eixo que envolve a acessibilidade, o eixo que envolve as pautas raciais e o eixo que envolve, obviamente, as discussões, né, LGBTQI+, que são importantes acontecer nesse sindicato. Então, quando eu falei com o Rodrigo, a ideia era, o Rodrigo me apresentou a Diran vai me ajudar a construir a nossa cartilha de combate à LGBTfobia, tal qual também o mesmo trabalho que a gente fez na construção da cartilha de combate ao racismo institucional. Então, quando o Rodrigo fala da ideia de fazer parceria, é essa proposta que eu venho trazendo hoje para o Sinasef, juntamente com a minha companheira hoje, a Sônia, né, de fazer parcerias, obviamente, e aproximar indivíduos e pessoas que possam trazer essa discussão com a gente, né? E isso está sendo muito importante, porque é isso, conheci o Rodrigo por conta de uma live que era de um Instagram de influência negra, que é um Instagram realmente que faz uma discussão muito boa e está acontecendo várias lives, né, ao longo desse período. E aí, por conta dessa live, a gente se conheceu, a gente conversou, bateu um papo assim, né, de muitos minutos aí. E aí, o Rodrigo me apresentou o Diran, comecei a conversar com o Diran, a gente realmente bateu um papo assim de 3 horas, né, no WhatsApp, conversando e debatendo. Eu falei, rapaz, olha, a Diran realmente, como eu falei, a Diran é foda, ela é espetacular. E eu fico muito feliz em pedir ajuda da Diran na construção da nossa cartilha. Então, desde que começou esse trabalho, a minha proposta sempre foi defender isso, né? A acessibilidade, as discussões raciais, e aí a gente teve uma grande vitória no nosso último congresso, né, estatutário, que é a criação da pasta aí, que vai ser de acessibilidade. Essa é uma grande vitória, então, na próxima eleição do Sinasef, né? Se alguém puder me corrigir também aí na live que esteja participando, pode me falar, a gente vai ter uma pasta aí de acessibilidade na história desse sindicato, que também é uma discussão vital, né? Como a gente colocou hoje aqui a tradução em Libras com a Tuane e a Aline, e essa é realmente a nossa preocupação do nosso trabalho, de fazer um sindicato que seja para todos, né? Que seja um sindicato inclusive. Eu parabenizo, como você falou, Laurélia, a nossa companheira Dominique, que hoje está na parte de mulheres, que fez o encontro de mulheres também.
Então, nesse pouco tempo, a gente está engateando, né? Falta muita coisa ainda para acontecer. Mas eu acho que a gente tem grandes passos, sabe? E isso é muito importante. Só complementar aqui, Felipe, que eu estou seguindo os comentários aqui da nossa audiência, em momento nenhum eu quis desmerecer a luta do Sinasef nesses 32 anos de existência. O que eu coloquei é que é muito recente, sim, esse movimento dentro do Sinasef para dar voz não só às mulheres, como também a grupos oprimidos, como a própria criação da parte de combate às opressões, que é muito recente, e o próprio encontro de mulheres. Então, foi só para dar uma esclarecida, que realmente talvez possa não ter sido compreendida por alguma pessoa que está nos assistindo. E aí, só para falar um pouquinho de quem está participando rapidinho, ó, tem o Wesley aqui, que está assistindo aí o evento, né? O Wesley é lá do Instituto Nacional de Educação de Surdos, é um companheiro nosso que é surdo, está com a gente, a Sônia, né? Vamos lá, quem mais está aqui? O Sérgio também está participando, a Domi está aqui com a gente, a Sônia está fazendo várias participações, que é minha companheira de pasta aqui, né? A Jane está aqui com a gente debatendo, o Le Cabron também está por aqui, a Isaura está por aqui, Fernando, mas quem? A Eliane Mafra também está com a gente, né? E é isso, ok? Eu acho que essas coisas é muito complicado, né? A gente vive numa intensidade mesmo, assim, tão grande na Casa Chama, que às vezes, muitas vezes, as pessoas levam para o lado pessoal coisas que são problemas estruturais, né? Então, assim, não é o que você falou, a sua vírgula que tem que contar, e não é sobre a pessoa específica. Então, quando a gente fala do branco, a gente não está falando do branco que está aqui na nossa frente. Quando a gente fala do homem, a gente não está falando dos dois homens cis que estão aqui na nossa frente. A gente fala de um problema estrutural, né? Então, a falta de representatividade e as violências do branco, as violências da cisgeneridade, ou as diferenças do homem contra as mulheres, não é sobre você que está aqui na minha frente, é um problema estrutural, que é um problema de anos, né? Se você for pensar, tipo, a Sinasef nasceu em 1978, no mesmo ano da Constituição. Então, assim, sabe, puta sindicato, muito bem estabelecido, eu quero conhecer cada vez melhor, sabe? Agora, como tudo, né, o Sinasef, a Casa Chama, o Estado, eles têm os mesmos problemas estruturais, que são o racismo, que são o machismo e que são a LGBTfobia. Então, assim, se a gente não se atentar a isso, a gente vai estar reproduzindo um modelo que é um modelo que a gente não acredita, né? Um modelo que não beneficia a todos, que não dá dignidade a todos, que exclui direitos, né? Que escolhe quem tem direito, quem não tem, né? Escolhe quem vai morrer, né? Então, eu acho que é isso. Quando a gente fala, às vezes, né? Não é sobre um fato em si, né? Tem que sempre falar, é um problema estrutural, né? E eu já tive problemas, assim, com aliados da Casa Chama, com pessoas voluntárias, que quando a gente fica muito nessa coisa, gênero, classe, raça, sexualidade, gênero, classe, raça, a pessoa fica ofendida uma hora, fala assim, por que você está falando? Meu, isso é o começo da pessoa entender um pouco da culpa que ela tem, que ela sente, que ela está começando a entender essa coisa cognitiva, está começando a pegar, porque ela se ofendeu, então ela já se reconheceu em algum lugar de opressor. Aí ela vai, aí tem várias, a gente tem uma tabela que a gente ainda não desenhou, mas a gente tem uma lista das coisas, das mesmas coisas que todo mundo fala, porque justificando por que é racista, justificando por que é transfóbico, justificando por causa de... Então, assim, quando a gente fala alguma coisa, a gente está falando sobre questões estruturais, não questões específicas. O Sinasef, a Casa Chama e o Estado é a mesma coisa. O que pode ser diferente é como a gente reconhece, né, essas injustiças, como a gente identifica, interrompe e muda, né? Como a gente vai trabalhar.
E aí, para falar um pouquinho também, né, foi aprovado, a Jane está participando com a gente aqui, ela disse, Felipe, foi aprovada a coordenação de acessibilidade e inclusão. Então, na próxima eleição do Sinasef, surge aí uma nova pasta de acessibilidade e inclusão. É realmente uma grande vitória aí para o nosso sindicato, né, que essas discussões, ela sai agora, né, com essa nova pasta, da pasta de combate às opressões do que envolve e tange aí a acessibilidade, e a gente começa um novo debate, né, dentro dessa pasta também, e isso é uma grande vitória, né, de coisas que a gente já vem conversando, e geralmente, em muitas plenas que eu estive do Sinasef, era uma tecla que eu sempre bati, a gente precisa trabalhar a acessibilidade nesse sindicato, né, a questão da tradução em Libras, da questão que a Laureli também muito bem colocou, né, dos espaços serem acessíveis, né, para a gente poder... Então, é isso, a acessibilidade como um todo. Diga, Cleiton. Oi, Cleiton? Não fui eu não que falei, não. Ah, tá. Então, essa é a grande discussão de um sindicato, que, como eu falei antes, seja um sindicato que seja incluso para todos, né? E desde então, desde essa entrada, né, a Sônia está hoje comigo na pasta, e a gente vem conversando muito sobre isso, né, de estimular constantemente o acesso a todos para esse trabalho que a gente faz. E, obviamente, e realmente eu fico muito feliz, é que eu tenho aprendido muito, assim, aprendido mesmo, né? Eu tenho tomado muita porrada, sabe? Mas é importante para que eu consiga aprender, né? Enfim, nas discussões que eu realmente não tinha muito acúmulo, e hoje eu venho tendo por conta dessa experiência com o sindicato, e venho tentando, a partir disso, construir essas perspectivas, né? Para que a gente tenha um sindicato realmente que lute pelo direito de todos, né? E essas questões são realmente muito, muito importantes. É porque, Felipe, muitas pessoas não entendem, inclusive, que o sindicato pode atuar sim nessas questões, né, identitárias e entre outras questões. Eu lembro que nos 2 anos de gestão que a gente teve aqui no SINDIS-FPE, nós participamos, inclusive essa camisa aqui, foi uma camisa que a gente mandou fazer para a Parada da Diversidade, 2018 e 2019, e quando a gente participou, a gente, enfim, mandou rodar uns panfletos falando sobre a realidade da população LGBT em relação à situação de trabalho, panfletou nas paradas LGBTs esses 2 anos, e recebemos bastante críticas de alguns filiados, inclusive, dizendo que o dinheiro do sindicato não era para ser gasto nesse tipo de ação. Então, obviamente que a nossa gestão teve um olhar totalmente diferenciado, porque a gente entende que essas pautas, elas perpassam a luta de classes, né? O sindicato, ele precisa se pautar no combate ao racismo, no combate à LGBTfobia, no combate ao machismo, porque essas opressões todas, elas estão conectadas com a opressão que a classe trabalhadora sofre no ambiente de trabalho. Então, algumas pessoas ainda pensam que o sindicato é somente para negociar aumento salarial e entre outras questões. Beleza. E aí, um pouco da discussão também, é só ressalvar, a gente já tinha falado sobre isso, né? Que dentro dessa discussão a gente conseguiu construir a cartilha, que eu já tinha falado antes, de combate ao racismo institucional, e a gente ia estar fazendo agora em abril, né, o nosso primeiro encontro de homens e mulheres negras, né? Então, ia aprofundar essa discussão. Inclusive, até conversei já com a Diran, para ela poder estar nesse encontro, se ele tiver data ainda, né? Por conta dessa questão do coronavírus, a gente adiou, mas quer muito fazer um encontro. E a ideia é trazer esse encontro realmente com uma discussão bem aprofundada aí. E é isso. E aí, agora eu queria abrir, de repente, alguém quer falar mais alguma coisa? A gente abre um pouco para perguntas, né? Tem perguntas aí? Olha, o que eu acho é assim, é tão importante, vocês são tão grandes e tal, e assim, para a crítica, né, a crítica sobre Cleiton, como foi gasto isso, né, mais um sinal, né, de uma LGBTfobia e tal, porque assim, eu sempre tento trabalhar assim na Casa Chama o seguinte, quando alguém fala, você não deveria fazer desse jeito, eu falo assim, então me sugere como eu faço, né? Então, assim, e é isso, assim, então,
não é para gastar com isso, então a gente gasta como dentro dessa pauta, né? Então, eu acho que, assim, por ser uma coisa tão grande, eu acho que, assim, esse começo de conversa, né, comigo, uma continuação com a Diran, e chamando pessoas, representatividades, né, de mulheres, feministas também, que a gente fala aqui na Casa Chama, e eu devo tudo a elas, assim, eu sou, tipo, um boy trans completamente deslumbrado pelas mulheres e pelas mulheridades, né? E a gente chama mulheridades, a gente nem fala mulheres, é mulheridade, né? Que a gente abrange todas as feminilidades, até, sei lá, o feminino do Mapoc, até sabe, um trejeito feminino de um gay, são as mulheridades, né? Que a violência... Né, os homens não gostam de nenhuma mulheridade, sabe? Os homens, os mais machistas, né? Então, a gente coloca isso no guarda-chuva das mulheridades mesmo, essas representações, mulheres transexuais, travestis, mulheres cis, gays afeminadas, qualquer sinal, qualquer traço de mulheridade vai ser um suficiente para uma opressão. Né? Então, como que eu acho que isso se desenvolve numa coisa tão grande quanto a Sinasef? Abrindo roda de conversa, palestra, em evento que todo mundo está presente, o máximo de pessoas possam ver. Né? Palestra com conversa, palestra com uma parte que tem aberta de roda, e isso com um sistema, com um método, né, de curto ou de médio ou de longo prazo melhor, sabe, para que esses assuntos comecem a existir, né, porque o apagamento ele é uma estratégia, né, a gente não fala das coisas, então elas são apagadas, elas não existem, né, então quando a gente começa a trazer, trazer pessoas trans e os assuntos começam a surgir, né? Trazer mulheres feministas, os assuntos começam a surgir. Então, e trazer mulheridades, trazer deficientes, as necessidades começam a surgir. É assim que as coisas, né? Que as coisas funcionam. E aí eu sugiro isso, assim, como agora mesmo a gente está num momento mais de roda aberta, é uma roda aberta em eventos de vocês, com pessoas, com representatividades. A Diran, por exemplo, nossa, ela me representa tudo que tem de melhor nesse mundo, e vai ser uma coisa imperdível, excelente. Quando a gente passou de uma organização de um grupo plural e fluido LGBT para um grupo com foco em pessoas trans, a Diran, a gente fez um curso meio que obrigatório, assim, eu lembro que eu fui bem radical, assim, eu falei assim, é obrigatório, vai ser obrigatório, e quem não quiser tá fora do núcleo, simples assim. E aí, eu fui bem punitivo, hoje em dia minha política é diferente, mas na época eu fui, e aí realmente esse núcleo, as pessoas racistas e as pessoas transfóbicas, elas não quiseram fazer parte, e aí elas saíram fora do núcleo, e a gente continua a Casa Chama, e tá um sucesso até hoje, sem ter pessoas preconceituosas e racistas, e assim foi. Tá? Hoje eu faria diferente, porque eu também, né, segundo a Diran, a gente entende que as pessoas, elas reproduzem o machismo, tipo, no caso de mulheres que reproduzem o machismo, no caso tipo, de homens que não gostariam de ser, mas aquilo está tão impregnado, ou tipo, pessoas que são racistas e nem identificam o que é o racismo, o que não é, que tem uma parte muito grande disso tudo que é muita ignorância, e tem o tempo de entendimento, né? Então, hoje em dia, por isso que eu não faço mais a mesma coisa tão punitiva, e é uma coisa que, assim, a gente entende o tempo, né? E quando um racista, ou quando uma pessoa transfóbica, ela se expõe por todos os outros, porque o que mais tem é isso, né? Então, a gente tem que pegar e acolher e respeitar o tempo da pessoa e tentar de diversas formas. Claro que às vezes tem falhas, mas tentar ser mais acolhedor nesse sentido, né?
E o que é legal, assim, o pessoal está comentando aqui, né? Primeiro eu quero rapidinho falar um pouco da Eliana Bafra, que ela fez um comentário aqui de um trabalho, né? O SINASEF já tinha começado lá atrás para falar sobre acessibilidade, foi a primeira coordenadora geral aí, ó, a introduzir os tradutores de livros em congressos, né? Quando nada disso era moda, isso era em 2009. Então, assim, a gente já tinha pessoas, né? O sindicato geralmente é isso, né? Ele é um sindicato que ele é fruto de lutas, né? Que vão se construindo ao longo do percurso. Eu lembro, por exemplo, da minha entrada no sindicato, quando ela se dá lá na minha associação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é onde eu trabalho, onde lá no dia da prova eu já vi um companheiro com um jornal, né, dando na fila, e aquilo ali no dia me motivou tanto. E até hoje eu lembro disso e falo, o Adriano é o cara que me motivou, né, a entrar na carreira sindical, porque ele nem sabia que eu ia passar no concurso. Aliás, ninguém sabia que ia entrar. Mas ele estava lá com o jornal, literalmente dando já pela parte política. Então, isso foi incrível. E aí também falar um pouquinho, ó, a Sônia Adão falou com a gente aqui, que é minha companheira de pasta, de que nós faremos o possível para conhecer as ações da Casa Chama e, se possível, poder colaborar através da pasta que a gente está hoje. Vamos lá, tem mais gente comentando aqui. Dig, acho que você conhece. O Fernando Zanella de Andrade falou, Dig, depois precisamos falar com o Felipe sobre a cartilha antirracismo. Comentou aqui, né? Sim, Mário Júnior também. Beleza. Ele falou aqui comigo. O Mário Júnior, que é o nosso jornalista aí, falou Felipe Oliver, meu garoto. Mas quem? Vamos lá, opa, Felipe, é o Laian da Casa Chama, o Milano, valeu, Lê Cabron. E tinha um comentário aqui, agora já me perdi, pedindo para a gente falar mais sobre a comunidade LGBT na periferia, salvo engano, vi aqui nos comentários. Isso aí, Camila então, falou que queria ouvir mais só pegando um gancho com um assunto que eu tinha feito lá na introdução, nesse tempo de confinamento, né? Então, a gente vê assim que a população LGBT ela é mais vulnerabilizada por uma série de questões. Não que ela seja mais vulnerável, mas ela acaba vulnerabilizada. E aí a gente tem algumas pessoas que ainda mais, como, por exemplo, no caso dos trans, que a inserção no mercado de trabalho é realmente muito difícil, como o Dig já até falou um pouquinho lá no início, né? E a gente tem uma problemática ainda maior quando a gente fala de periferia, porque às vezes se a pessoa está num momento de isolamento social, que ela não pode estar saindo de casa, e que ela se encontra presa a uma família que não a aceita como ela acaba muitas vezes não podendo vestir as roupas que ela quer, não está falando do jeito que ela quer, não agir de determinada maneira, porque ela vai ser julgada o tempo inteiro pelos pais ou parentes que estão ali naquele ambiente, quando ela ainda se encontra nesse ambiente, porque chega a casos muito mais extremos em que são expulsas. Então, na periferia eu entendo que é uma situação em que essas pessoas são ainda mais vulnerabilizadas, uma vez que a gente não vê esforços do governo para estar levando coisas básicas, saneamento básico, acesso à educação, muitas vezes o próprio acesso à saúde. A gente vê muitas vezes que o SUS ele atua em maneiras diferentes. Eu percebo muito isso aqui na cidade onde eu moro mesmo, não ser uma cidade muito grande, mas eu vejo que a atuação do posto de saúde que está em uma comunidade de periferia é diferente da atuação do posto de saúde que está no centro da cidade. Os médicos que estão ali para atender a população, eles atuam de maneiras diferentes. Então, são uma série de fatores que vão vulnerabilizar ainda mais essa população. Então, eu volto a frisar aqui para a questão também do adoecimento emocional. Uma vez que você está convivendo com esses familiares que estão te julgando o tempo inteiro. Então, acho que são questões que a gente tem que analisar. E, mais uma vez, assim, achei excelente a fala sobre a saída do Mandetta. Em momento nenhum, ele olhou pela comunidade LGBT enquanto ministro da Saúde. Ao contrário, suspendeu verbas para uma série de projetos
que olhava para a nossa comunidade, entre eles o de combate à AIDS. Então a gente vê assim, uma coisa tão importante como essa, e que o ministro da Saúde tinha suspendido por questões ideológicas do patrão dele, que é o Bolsonaro, e que a gente já, desde antes da eleição, vinha alertando para o tamanho do risco que ele representa para a comunidade LGBT. Então, acho assim, talvez o Cleiton possa complementar um pouco mais, mas olhando para essa questão da periferia, eu vejo sim, como realmente são muito mais vulnerabilizados. Exato. Você fala eu lembrei de uma fala do Dig sobre como a Casa Chama começou a se organizar, né, que foi naquele período de vira-voto. Eu moro num município aqui no Pernambuco, que é o município considerado a capital evangélica do país, né? Temos 70 e tantos % de pessoas evangélicas aqui, e isso determina tudo, né? Abreu e Lima, o nome do município, determina a política local. A gente tem um pastor como prefeito da cidade, e a opressão aqui, sobretudo nos bairros de periferia, né? Porque, na verdade, é tudo subúrbio, né? A gente é um município pequeno, mas a maioria das pessoas trabalha fora, no Recife, mas tem uma lógica aqui dentro muito voltada para esse universo dos evangélicos. E a opressão é muito grande, né? E nesse período do segundo turno das eleições, a gente via muita bicha na rua, né? As bichas estavam tudo apavoradas, começaram a sair de casa, viram que de estar postando texto no Facebook não dava certo, tinha que ir para a rua mesmo conversar com a população, dizer o que era, dizer que era normal, dizer que devia ser aceito. E a gente viu muita bicha na rua aqui diversos dias pela cidade. As bichas da periferia, sobretudo, né? Porque é muito diferente, eu que conheço parte do estado, é muito diferente ser uma bicha no bairro de Boa Viagem e ser uma bicha aqui nessa parte aqui da Mata Norte, da Metro Norte, onde eu moro. É muito diferente ser uma travesti, né? Não invisibilizando as problemáticas de ser uma travesti em Boa Viagem e ser uma travesti aqui na beira de estrada, na beira da BR de Abreu e Lima, né? Porque é uma cidade que passa pelo meio da BR, e a gente tem muita travesti naturalmente nas ruas, naturalmente não, né? A gente naturaliza não querendo naturalizar, né? Mas a gente tem muita travesti na BR, no trecho da cidade aqui. E a gente começou a fazer um trabalho de conhecimento aqui na periferia com essas travestis, porque elas não têm, por exemplo, Dig, acesso a informações sobre a questão da retificação do nome, né? Quando a gente fala sobre isso para elas não conhecem muito bem. Então, são pessoas que já têm uma negativa do Estado, têm uma negativa de informações, porque saem da escola muito cedo, né? Porque a escola também é um ambiente extremamente opressor para essas pessoas, sobretudo as pessoas trans, né? Para nós, LGBT, gay, lésbica, já é difícil, para as pessoas trans é muito pior, né? E a maioria dessas pessoas não consegue concluir o ensino básico, que é a realidade das travestis que a gente conhece aqui do município. E a gente começou a fazer um trabalho com elas de orientação, né? De tentar levar para a retificação do nome, falar sobre saúde, falar sobre proteção, aqui, mas ainda assim muito pequeno, né, muito celular o processo aqui ainda. Mas quando a Lauriele fala sobre essa questão do isolamento social, tem muitas dessas pessoas que nem moradia tem, na verdade, né? É ruim para quem já tem casa, que tem que conviver com os familiares que não aceitam a situação da pessoa, mas a boa parte dessas pessoas, eu digo pelo público que eu conheço aqui, das periferias de Abreu e Lima, não está em casa, está na casa de um conhecido, está na casa de um amigo, passa um mês na casa de um mês na casa de outro. Tem gente que vai para a rua em determinado momento, fica em situação de rua, e aí é um problema muito maior causado, e sobretudo nesse momento de pandemia, né, porque elas não estão conseguindo trabalhar na rua, não tem público para se trabalhar na rua, estão isoladas. Existe o problema também das drogas, porque o consumo de drogas também é uma realidade desse público, e esse isolamento social faz com que se afaste ainda mais das possibilidades de chegar
acessar um sistema público de saúde, acessar as informações, é bem complicado. Eu fico, assim, nossa, tá me dando, assim, muita indignação, né, com a situação dos nossos trans, não só lá no município de São Paulo, como a nível estadual e federal, porque tem algumas coisas que já são federalizadas, né, alguns direitos, por exemplo, a retificação, só que a retificação é cara, ela tinha que ser inteiramente gratuita, tá? E aí, assim, são pequenas organizações. Eu queria, algum momento alguém falou sobre como que, se a gente tem alguma rede, assim, a gente está organizado, né, a gente fundou durante o Covid, puxada pela Indianari Siqueira, né, que é lá da Casamento, do Rio de Janeiro. Ela puxou um grupo que chama Rebraca, Rede Brasileira de Casas de Acolhida, e a gente faz parte desse grupo, então a gente está conectado com todas as casas, as associações que cuidam de trans e LGBTs do Brasil, a gente troca muito por ali, né? E também a Indianari levantou, né, essa questão lá no Rio de Janeiro, e eu gostaria muito de conseguir efetivar ela de alguma forma em São Paulo, que é que não existe uma lista unificada, né, das pessoas trans em situações de que estão vulnerabilizadas, né? Então, a gente tem um pouco de uma pesquisa que o Suplicy fez agora, aí tem um pouco das trans que são beneficiadas pelo Transcidadania, que é um programa que o Haddad fez, mas ainda ele fez desenhado por pessoas cisgêneras, né? Eu acho que a gente já tem pessoas trans competentes para desenhar programas e estarem na frente de fazer esse tipo de coisa. E talvez as escolhas fossem feitas diferentes, as prioridades fossem outras, e o programa estaria funcionando de outras formas, mas, porém, já é alguma coisa que já existe, as Casas Florescer também, que eu sou muito grato por elas existirem, mas são poucas, são apenas 2 em São Paulo, que acolhem na cidade de São Paulo, no centro, né, aqui de São Paulo, não na periferia, entre Zona Sul, Leste, Oeste, Norte, existem só 2 casas de acolhimento para pessoas trans. Então, é muito nada. Eu costumo falar que nós trans, só temos tudo para fazer, porque não existe nada para a gente só precisa de tudo. Então, o trabalho é de A a Z, assim, o trabalho de saúde mental, o trabalho de documentação, a gente não tem nada, absolutamente nada. Então, assim, a gente precisa fazer tudo. Então, eu acho que falta, assim, ferramentas, e eu penso muito sobre isso, e eu tenho pretensões no ano que vem aumentar essa história da Casa Chama para outras coisas mais interativas e abrangentes, que consiga dar conta de mais pessoas, porque ainda é muito limitador para a gente atender. A gente atende pessoas de todas as regiões aqui, porque como que a gente está fazendo as ações no COVID, primeiro que a gente está assistindo as pessoas remotamente, né? E como foi determinado quais são as pessoas que a gente assiste? São as pessoas que estão no nosso grupo, que chama Oportunidades Papo. Essas pessoas são as nossas assistidas remotas, porque ali a gente trocava, assim, atendimento médico, dicas de retificação. Agora a gente ensina como elas se cadastram nos programas de benefício do governo, mas a gente também está atendendo demandas extras, né? E aí, assim, então tem os nossos assistidos e tem as demandas extras. E, assim, tem muita gente. E aí você fala, bom, estou fazendo essa ação, eu acho que a Casa Chama já foi responsável pela distribuição de mais ou menos 400 cestas, porque 50 a gente mandou para garotas de programa, em vários, em Santo André, 100 para uma casa que é nossa parceira, que é os Arochianos, fora as nossas 250. Então, já deu pra caramba aí, já deu 400 fácil. E aí, o que eu fico pensando? Essa lista unificada, essa organização que deveria vir de quem tem infraestrutura para isso, sabe? O município deveria ter essa organização, sabe? Ou alguém de confiança do município também, né? Ou uma associação que fosse responsável por isso. Essa unificada, para a gente conseguir não atender 2 vezes 1, atender 1 a mais, e conseguir chegar a um ponto que a gente consiga atender todo mundo, porque eu acho que é possível atender todo mundo.
sabe? Com engajamento, com comprometimento de pessoas cis-aliadas, eu acho que é possível a gente conseguir dar conta de atender, sabe? Agora precisa de organização. Então, em cima da hora é muito mais difícil, em cima de uma pandemia. A Casa Chama mesmo, ela passou até, eu acho que essa é a primeira semana do mês, de um mês atrás, que eu acho que é a primeira semana que a gente está 80% organizado, porque a gente começou com 0 organizado. Então, a gente teve que construir todas as frentes, quem ia coordenar, com quem, porque na Casa Chama é sempre maioria trans, então tem que ter assim, um coordenador cis e uma coordenadora trans, quando não, tem 2 trans, porque aqui cis é minoria. Então, então a gente tem todos esses recortes para fazer, todas essas organizações, então, mas falta muito, né? Falta muito. E aí eu acho que o seguinte, resumindo tudo o que você está falando sobre periferia, e sobre LGBTs na periferia, sobre pessoas trans na periferia durante o Covid, o que acontece é que nossos problemas são sempre os mesmos. É moradia, é fome, é burocracia, que é a questão de documentações, e é isso, são esses os nossos maiores problemas. São esses 3. E, claro, atendimento de saúde, tal, mas as coisas só pioraram muito mais, né? Que são questões básicas. Moradia que é direito, comida que é direito, e documentação que deveria ser gratuita, que deveria ser que acho que é um direito também. Então, a gente só falta direito para Trabalho gente. Também, diga. Trabalho e saúde, sim, mas os maiores... Trabalho também. Sim, mas eu acho que assim, tipo, moradia é direito e alimentação é direito, sabe? Saúde é direito também. Trabalho, isso é um trabalho... A questão da inserção no mercado, eu acho que vem junto com cultura, sabe? Que é entender as pessoas entenderem que muda, porque é o que eu tô te falando, não adianta nada também enfiar uma pessoa trans num trabalho que ela vai ser violentada o tempo inteiro, sabe? Então, adianta, vai ser menos uma pessoa trans, mas não é tem que estar... O trabalho também tem que estar preparado para receber esse corpo. É um trabalho muito mais cultural ainda, tipo, a inserção no mercado de trabalho ainda exige consultoria, existe preparar as pessoas. E falando sobre isso, né, tem um participante que está com a gente aqui, que falou justamente dessa questão, que esse governo, que é a Isaura, o Maciel, esse governo desobriga as cotas nas empresas na contratação, né, das pessoas com deficiência. E para falar sobre isso, eu queria muito ler agora, se vocês concordam, um texto da Amanda, né, que estava falando com a gente, né, que estaria aqui hoje na live, e ela fez uma apresentação, vou fazer uma leitura breve aqui. O que ela mandou para a gente? Ela me chama Amanda Soares, tenho 19 anos, sou teropolitana, sou estudante da UFBA e atualmente escritora. Escrevo nas minhas redes sociais sobre pessoas com deficiência, PCD. Assim como eu, pois tenho paralisia cerebral e suas identidades. Primeiro, gostaria de pedir perdão pela minha ausência por motivos alheios à minha vontade, falta de luz. Mas escrevo esse texto para tentar me fazer presente de alguma forma e sanar as dúvidas de vocês, se possível, caso queira, podem entrar em contato com o meu Instagram, que é o @arteamari. Sobre o movimento LGBT e as PCD, acredito que é importante acrescentar que nós ainda somos invisibilizados pelo movimento por uma questão sócio-histórica, de que pessoas com deficiência são anuladas da própria identidade. Por exemplo, eu, como pessoa que tem deficiência, não sou enxergada como pessoa antes da minha deficiência. Então, as pessoas me chamam de cadeirante antes de me chamarem de Amanda. Por toda essa questão, é complicado perceber que temos sexualidade, bem como o nosso gênero. Isso dificulta a visibilidade dentro de qualquer movimento, principalmente do LGBTQI+. Antes, a gente geralmente se classifica como lésbica, gay, bissexual, etc., ou seja, uma identidade definida. Para além disso, PCD são envoltos numa estrutura católica profunda, onde esses corpos são santificados. Isso faz com que, para a gente, os relacionamentos se tornem distantes de acontecer e muito mais restritos.
heteronormativos, né? Ela botou entre parênteses. Afinal, ninguém idealiza, namora com uma pessoa com deficiência, porque a idealização é sempre estipulada pelo padrão. Por todos esses motivos, estamos iniciando agora a mobilização dos PCD dentro do movimento LGBTQI+. Confesso que vem sendo um trabalho bem árduo, já que a sociedade ainda não despertou para compreender a existência e contribuição das pessoas com deficiência no mundo. Isso é perigoso e faz com que nós passemos por LGBTfobia sem sermos protegidos, assim como somos mais vulneráveis a infecções sexualmente transmissíveis pelo fato das informações não serem acessíveis para o nosso público. Visto isso, não posso fornecer uma informação concreta da evolução do movimento, pois ele está sendo visibilizado neste momento. Então, você está fazendo parte desse processo e se tornando extremamente responsável pela evolução ou não da nossa representatividade, da nossa representante de proteção. Por isso, peço que vocês procurem saber mais sobre essa temática, porque ela é muito mais complexa do que eu reportei aqui. Abram mais espaço para as pessoas com deficiência, lutem pela nossa presença e lembrança. Por fim, agradeço a Felipe e ao Sinazef pelo espaço. Esse movimento de nos acessibilizar a voz é muito significativo para nós. Atenciosamente, Amanda Soares. Beleza? Nossa, eu adorei o texto da Amanda. Eu queria falar que eu quero o contato dela, quero entrar em contato, porque a Casa Chama faz tempo que eu tenho... que assim, mal a gente conseguiu criar nossas estruturas, mas a gente já talvez agora seja o momento oportuno de começar essa inclusão de conteúdos, de Libras e de todas as outras formas. Que a Amanda, infelizmente, ela não veio, mas eu também sou um PCD não aparente, né? Eu sou deficiente não aparente, tenho o CID-M45, e assim, às vezes eu tenho alguns problemas de mobilidade quando eu tenho crise, mas isso para mim é muito presente, é muito uma coisa que eu quero aumentar e quero falar mais, e assim... E todos os nossos problemas, eles dão no mesmo lugar, né? O preconceito, a ignorância, a falta de proximidade, a falta de convivência que gera esses preconceitos, gera esses nossos problemas todos, é a falta de convivência e de afeto, né? De proximidade, né? Com as diferenças, né? Eu fui criado por uma pessoa extremamente racista, ele tinha preconceito até com um deficiente físico. Então, e eu me tornei exatamente tudo que ele era preconceituoso. Então, e aí a gente vai criando nossas famílias, e como ela disse, esse movimento está sendo inventado agora, o nosso movimento trans também está sendo inventado agora. Não, muitas manas morreram para a gente chegar até esse lugar, né? Inclusive, para a Parada Gay ser o que ela é hoje, a dos Estados Unidos ou do Brasil, foram movimentos que foram fundados por pessoas trans e que foram deixadas ali de lado, né? Marcha Pi, várias coisas. Então, as pessoas trans sempre trabalharam, porém, agora eu acho que a gente está com algumas possibilidades de construir coisas mais dentro dos padrões necessários para a gente conseguir os direitos, sabe? Porque tem que passar por essa formalidade, sabe? Então, a gente talvez esteja criando competências para ocupar lugares importantes, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem duas deputadas federais que são mulheres trans e negras. Então, assim, com isso, as coisas vão mudando. A Erika Hilton, a Erika Malunguinho, e tem muitas outras pelo Brasil também. Então, acho que com as pessoas trans e deficientes, e essas pessoas todas minorizadas, né, e ocupando espaços, a gente consegue mudar, né, e tem que ser aberto o espaço para essas pessoas ocuparem, né, por isso que é importante os cis aliados reconhecerem e darem espaço, criar cota. Se é necessário ter cota, no começo, que se crie cota. Mas o que não dá para ficar, por exemplo, numa instituição enorme sem representatividade, né? Então, que se crie cota para as mulheres, que se crie cota para deficientes, que se crie cota para LGBTs. Se for necessário pelo método da cota, no começo, tudo bem. Mas é necessário que seja feita, sabe?
E aí é isso, eu acho que a gente mostrando nossas capacidades, mostrando nossas, né, que são como de todos os outros, de uma pessoa deficiente, uma pessoa trans, uma pessoa negra. Então, assim, mas ela não pode ser apagada, ela precisa de espaço, né? E falando sobre espaço, o Fernando Zanella de Andrade disse exatamente aqui, como o DIG diz, é necessário preparar o ambiente, não adianta só colocar uma pessoa com deficiência em uma vaga para cumprir a cota obrigatória da lei. Tem que ser um colaborador como outro qualquer, que possui suas peculiaridades e temos que nos adaptar a elas. Sim. Bem interessante. O também falou com a gente aqui, além de vulnerabilizados, também sofrem mais preconceitos, né? E aí isso não tem essa atenção especial aqui do ponto de vista da saúde que a gente estava comentando antes, né? Sim. É isso, gente, né? Alguém tem alguma questão? O debate foi um debate realmente bem interessante. Eu acho que a gente já pode ir se encaminhando aí, né? Para esse encerramento. Todos têm acordo aqui? Cleiton, Lauriele, querem falar mais alguma coisa? Querem fazer mais alguma? Eu queria agradecer, Felipe, pelo convite. Para a gente, enquanto sindicato, enquanto Sinasef, enquanto base do Sinasef, é importantíssimo. A Lauriele, eu não conhecia a Lauriele, foi um prazer estar compartilhando esse espaço. O DIG, que veio aqui somar maravilhosamente com esse debate, com esse trabalho muito bem elaborado e com muita força de vontade para que a gente mude essas realidades, que é o que está faltando, para a gente enfrentar essa onda de ódio, essa onda de retrocesso, né? A gente não pode ser defensiva só levando porrada, não. Pelo menos eu não penso assim. A gente tem que ir para frente, trazer os nossos, né? Continuar conscientizando, continuar trazendo para a luta, porque a luta é de todos nós, todas nós, né? E de todas nós. E agradecer as meninas que estão aí fazendo as nossas vozes. Muito obrigado, Tuane e Aline. E bola para frente. Quero cobrar também que a gente faça o nosso encontro LGBT, tá bom? Sinasef. Opa, claro, vamos fazer, tá aí um projeto. Sônia, você tá ouvindo aí, Sônia? A Sônia tá comigo. Eu quero ser convidado. Claro. Tá bom. Sim, outra coisa, rapidinho. A Jane perguntou se tem tempo para fazer uma pergunta. Pode ser, pessoal? Uma última pergunta? Bora. Pode ser, eu acho que sim. Jane, faz a pergunta aí, por favor. Tem tempo sim. O pessoal já provou aqui. Acho que ela tá digitando. Acabou de perguntar. E aí, assim, eu também já ir agradecendo, né, a todo mundo que está aqui hoje nesse debate, né? Foi um debate que a gente fez justamente para propiciar essa discussão, né? Quando o Cleiton fala aí do encontro, eu acho também que é vital e muito, muito importante, né, a gente fazer esse encontro, né? Esse ano está muito complexo, né? A gente não pode falar por conta dessa questão do coronavírus, a gente não sabe ainda essa questão que envolve o distanciamento, quando realmente a gente vai ficar liberado aí dessas questões, mas é um encontro que a gente... a Sônia está aqui falando que está ligada no debate. Beleza, ela já ouviu, então tudo certo. Então, acho que é uma discussão que é importante, sim, né? A gente está levando, a gente está fazendo, né? Enquanto sindicato. Dizer também que, assim, como eu falei antes, a nossa preocupação, né, é para que realmente, como a fala da Amanda, até fiquei um pouco emocionado aqui quando ela falou dessa questão do acesso, né, a pessoa com deficiência, e para mim isso é vital, né? Eu sou também tradutor de Libras, eu também tenho na minha família o meu irmão que é surdo, né? Então, quando a gente fala de comunicação, né, e acho que a comunicação, como eu falei antes, e me repetindo, ela tem que ser para todos, né? Ela tem que ser realmente acessível, né? E aí, obviamente, vários companheiros surdos que são hoje do Sinasef, eles conseguiram também participar, né, dessa conversa, e isso me deixa muito feliz, sabe? Deixa eu ver se a Jane perguntou aqui. Espera aí. Cadê a Jane? Ela está assistindo, espera aí. É isso, está dizendo que ela está assistindo, mas a pergunta ela não fez. Jane? Então, pessoal... Queria agradecer o espaço aqui também, né? O convite do Felipe e da pasta, né, de combate às opressões. Agradecer a nossos intérpretes também, né? A Aline e a Tuane, o Dig, da Casa Chama, e o Cleiton, que eu também não conhecia. Acho, assim, que de vista, talvez, de alguma plena. E, assim, deixar aqui também, né, o convite para os demais sindicalizados do Sinasef, que pertencem à comunidade LGBT,
vamos promover esse encontro sim, e mais do que isso, vamos colocar esse encontro no nosso estatuto, como está o encontro de mulheres hoje. Então, vamos fazer constar no nosso regimento maior, né? Para quando tiver o próximo congresso estatutário, que a gente possa, em conjunto, desenvolver uma tese aí para garantir que esse encontro aconteça. E mais do que isso, que ele aconteça e seja representativo e tenha a garantia e o apoio da direção nacional para que os nossos sindicalizados possam chegar a esse encontro. A gente sabe aí das dificuldades financeiras que diversas seções enfrentam, mas a gente tem uma necessidade real e urgente de estar levando a comunidade LGBT para participar dos encontros também em âmbitos nacionais. Principalmente pessoas trans, que é o que a gente menos tem ainda, né? Não tem ainda em representação maior, né? Então, fica aqui meu convite, né? Para a gente estar compondo uma tese e fazendo constar no nosso regimento mesmo, para ter esse encontro. A garantia de que ele seja realizado e que tenha apoio para levar os nossos sindicalizados. Porque não basta só realizar o evento, se não vai dar meios para que a gente chegue a esse evento. Beleza, e aí a pergunta da Jane é a seguinte, rapidinho. O que a gente, trabalhador da educação, anda fazendo de melhor e de pior em relação ao debate LGBTQ? Interrogação. Posso repetir? O que a gente, trabalhador da educação, anda fazendo de melhor e de pior com relação ao debate LGBT? Olha, eu queria fazer só alguns comentários, Jane, que é daqui do Instituto Federal de Pernambuco. A gente tem instituídos, né, os nossos núcleos de gênero e diversidades, chamados NEGED aqui, em cada campi da nossa instituição. Eu, particularmente, passei por um processo, porque eu moro em Abreu Lima e trabalho em Abreu Lima, no campus Abreu Lima. Passei por um processo bem desgastante aqui no meu campus, porque o meu campus era o único que não tinha NEGED. E eu entrei em contato com a gestão diversas vezes, né, quase supliquei para assumir esse NEGED e não me permitiram assumir o NEGED. De política efetiva, basicamente, eu não vejo, falando da realidade do IFPE, a gente fazer quase nada, né? Existem os NEGEDs têm discutido uma coisa ou outra. Há um tempo atrás, acho que no início desse ano, a gente teve um caso de transfobia muito grave no campus Recife, que é o maior campus aqui da instituição, porque alguns banners foram colocados nas portas dos banheiros, informando a comunidade acadêmica que as pessoas trans poderiam acessar os banheiros com os quais estes se identificavam, e um outro aluno foi e arrancou todos os banners do campus Recife, né? Então, eu acho que o que falta, na verdade, é conduzir uma política de conscientização séria, né? A gente conversar com os educadores, com quem está diretamente em sala de aula, porque eu, por exemplo, sou técnico administrativo, eu não estou em contato com estudante, mas os professores sim podem trabalhar isso transversalmente nas suas aulas, das suas disciplinas, independente de qual seja a disciplina, né? Se a instituição elabora um plano para trabalhar com essa temática, seja via extensão, seja via as disciplinas regulares, tem que ser um trabalho consciente, porque não adianta, é como o Dig fala, por exemplo, em relação ao trabalho, não adianta uma pessoa trans acessar um ambiente de trabalho se ela vai ser atacada, se ela vai ser agredida dentro desse ambiente, porque as outras pessoas não a reconhecem enquanto pessoa trans, não reconhecem a existência daquela pessoa. Então, o trabalho ele precisa ser feito tanto com os trabalhadores, inicialmente, quanto com o resto da comunidade acadêmica, com o restante que são os nossos estudantes, os nossos trabalhadores em regime de terceirização, etc. Beleza. Lembrando, vale lembrar que agora é crime, né? Transfobia é crime e é sempre bom ressaltar, é crime. Então, né, o crime passível de punições e, né? Então acho que é sempre bom lembrar. Agora a transfobia é crime.
Complementando aí também, né, o que estamos acertando e o que ainda está faltando caminhar, né? Eu vejo, assim, que a gente tem pesquisado, as poucas pesquisas que se tem acerca do assunto está sendo feita, na ampla maioria, em ambientes acadêmicos, mas ainda muito restritos, em campo de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Então, está se estudando, produzindo certo conhecimento científico acerca do assunto, acerca da vulnerabilização, né, da comunidade LGBTQ, e também alguns estudos referentes ao mercado de trabalho, da dificuldade de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, de renda, enfim, todo um perfil que está sendo levantado dentro das universidades, mas que isso está ficando muito restrito, não está sendo compartilhado, né? Não consegue chegar à população de fato, esses estudos. Então, acho que a gente está acertando no início desses estudos, né? Tudo muito recente e em pouca quantidade ainda, mas eu acho que o que está faltando ainda, o que a gente está errando muito, no esclarecimento mesmo para os nossos alunos, na ampla maioria, fazer rodas de conversa, fazer palestras, eventos, mostrando que pertencer à comunidade LGBT é normal, é uma característica como qualquer outra, como seu cabelo é curto, seu cabelo é longo, sou gay, sou lésbica, então sou transexual. Então não tem o porquê eles se assustarem ou ter isso como diferente, porque a gente nota que realmente o diferente sempre assusta. E às vezes a pessoa nunca se deparou com uma pessoa assumidamente pertencente à comunidade LGBT, fora do âmbito educacional. E quando ela está no Instituto Federal, ela está numa faculdade, ela está na escola, e ela tem um colega que pertence a essa comunidade e tem orgulho de pertencer a essa comunidade, se assume, ela vai, num primeiro momento, se retrair, né? Tipo assim, como que eu ajo com essa pessoa? E às vezes essa atitude vem num primeiro momento impulsivo por meio de preconceito mesmo, porque é o que a nossa sociedade prega e ensina. Então acho que o nosso papel, onde a gente pode melhorar muito, é na educação dessas pessoas. É mostrar que somos normais e estamos aí, convivendo e estamos em todos os lugares, por mais que as pessoas não nos percebam. Sim. E a gente está no lugar estratégico, né? Nós, trabalhadores de educação, a gente está no lugar estratégico de mudança de realidades, de mudança de concepções sobre diversidade, sobre como a sociedade ela é composta por uma teia de realidades, de características diferenciadas, e eu acho que nos falta muito, institucionalmente, eu digo, né? Eu não falo nem enquanto sindicato, falo enquanto trabalhador da instituição, de uma dessas instituições, falta da gente realizar um debate sério dentro da instituição para poder trabalhar com essas temáticas, sim. Beleza. E aí, para fechar, a gente tem a Isaura Maciel, que falou que lá em Mato Grosso, não é isso? Fazemos grupos em cada campo que trabalha justamente com o NAPNE. Tivemos turma em 2019, no horário noturno, para transvestis fazerem cursos FIC. Então, pessoal, mais uma vez, para a gente poder concluir esse debate, queria agradecer a Lauriele, ao Dili, ao Cleiton, a Tuane, liga aí a câmera, Tuane, que acabou de ligar a câmera, a Aline, que está interpretando aqui para a gente, né, nesse debate, e dizer que eu fiquei muito, muito feliz. Eu espero, de fato, que a gente construa esse debate, né, quando acabar toda essa questão do coronavírus, também de forma presencial. Quero muito trazer Diran para esse debate de forma presencial, quero muito trazer Dick também para esse debate de forma presencial, e a gente quer muito estender essa parceria. Eu venho muito falando com Sônia isso, né, que a gente quer muito estender essa parceria justamente na construção da nossa cartilha, obviamente de combate à LGBTfobia, e vai ser um trabalho que vai ser incrível com vocês aí do nosso lado, tá bom? E a gente acaba de agradecer Cleiton, Auriélio, obrigado Felipe, Aline e Tuane. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado. Fechado, e eu fiquei muito feliz, viu, pessoal? Se cuidem aí,
A todos que nos assistiram também, muito obrigado. Se cuidem aí e abraços a todos, tá bom? Fiquem em casa, fiquem em casa. Fiquem em casa. Se Abraço. puderem, fiquem em Beijo. casa. Obrigado, pessoal. Beijo, Prazer, beijo. gente. Obrigado. Valeu. Como acaba aqui? Peraí.